você nunca ouviu um estudo de tabernáculo conectado com o reino, com o milênio, não é? Isso vai ser a primeira vez que eu vou dar. Alguma coisa eu vou repetir para que você possa entender o contexto. Há muito tempo nós temos estudado o tabernáculo de Moisés, mostrando Deus tabernaculando com o homem. Isso todo o livro mostra, todo estudo mostra, não é? Quando Deus ordena um tabernáculo, e ele queria dizer que queria tabernacular no coração do homem, né? No meio deles. Depois, nós mostramos, há 25 anos atrás, quando eu me converti, uma das primeiras palavras que o Senhor me revelou de entendimento foi tabernáculo de Moisés. Eu fiquei apaixonado com isso. Naquela época, eu consegui ver a pessoa de Yeshua em todas as peças dos tabernáculos, e aqui fiz um estudo bíblico, não é? Havia também estudos parecidos na época, e foi muito bom. Depois, numa terceira etapa, nós começamos a estudar tabernáculo, principalmente há 12 anos atrás, quando sofremos aquele acidente, por sinal, amanhã fazem 12 anos, nós rendemos graças ao Senhor pelo livramento. Nós já batimos na tecla santidade e crescimento espiritual, ou seja, o tabernáculo nos ensinava que existem níveis de revelação. E pela primeira vez eu quero apresentar para vocês hoje, vocês não acharão isso em livro nenhum, eu sou capaz de falar isso, a não ser se Deus revelou a outra pessoa dele. Pela primeira vez nós estudaremos as parashot de tabernáculo, não é? E sua relação ou correlação com a restauração do reino e com o Shabat. Porque hoje, no capítulo 31, fala do Shabat, em um capítulo especial ao Shabat, não é? Dado ao povo de Israel. Então nós vamos ver, você vai prestar bastante atenção, não é? Então vamos fazer uma repetição do que nós já vimos aí para trás. Primeiro, nós vimos que o versículo 25, Êxodo 25, 8, me farão um santuário, tabernáculo, né? Mexicano, para que eu habite dentro deles, né? Betorrem, né? Dentro deles, não no meio deles, mas dentro deles. O que Deus está falando? Eu vou habitar dentro do coração do homem. E isso que foi a primeira mensagem de tabernáculo. Desta vez, eu creio, meu irmão, que quando, olha para mim, creio que quando o homem pecou, não é? Quando Deus escolhe a terra para ser o Éden, imagina, as estrelas tudo feita com materiais sólidos, inertes, não é? Rochas, sílica e os demais elementos, elas não têm vida, não têm expressão de vida, não têm uma atmosfera propícia, não tem água. Não existe água em nenhum outro planeta, até que tenha sido provado, não existe. A ciência fala que Marte pode ter possíveis lagos, mas ninguém prova nada, lá não tem vida, não tem essa atmosfera, não tem... Por quê? Porque Deus escolheu, no meio de bilhões de estrelas, de astros e planetas, Deus escolheu a Terra para colocar ali o homem, e ali ele ser semelhante a ele, e ali fazer o centro da redenção. Olha, eu não estou defendendo Galileu, que quase foi morto pela Inquisição, quando ele disse que a Terra era o centro do universo. Eu acho que ele errou na física, mas ele não errou pela Bíblia. Pela Bíblia eu vejo a Terra, o centro da redenção de Deus, o único lugar que tem vida, que tem uma maravilha expressa por todos os tipos de lei, que tem uma brisa, que tem a chuva, que tem as marés, que tem as luzes, que tem as rotações dos astros, que tem um céu estrelado, que tem um sol. Gente, se o sol fosse, se a Terra inclinasse 2 graus, a Terra tem 23 graus de inclinação, se ela inclinasse 2 graus para a direita ou para a esquerda, os mares já tomariam todas as cidades, inundaria tudo, 2 graus de inclinação. Então há uma lei natural que mantém essa inclinação constante para que provoque os movimentos das marés, e isso provoca deslocamento de ventos, de chuva, de água, de região. Gente, tudo funciona, diga comigo, tudo funciona, porque há uma mente criadora, há um Deus criador. E esse assunto de tabernáculo vai falar disso, que Deus queria o planeta Terra como grande lar, né, representando este Éden. Então, a cosmovisão é o planeta Terra, e a gente vê isso lá em Jó, né, quando Jó tem essa percepção da Terra algo tremendo. Olha, eu só comecei a dar valor à Terra o dia que eu saí dela. Mentalmente, eu entrei numa nave, nesse satélite, no Hubble, aquele satélite Hubble,
não é? Eu comecei a ver essas fotografias lá de cima, eu moro lá, eu comecei a imaginar que eu estava dentro de uma nave, aí eu comecei a ter uma ideia da maravilha que isso é, não é? Então a gente, muitas vezes, a ciência joga contra uma não existência divina, e isso te coloca insensível e insensato frente às coisas de Deus. Mas Deus queria uma macrovisão, e nessa macrovisão está aí os versículos de Isaías 42, 49, por exemplo, que Deus queria para essa redenção da terra, para redimir o homem, que Adão falhou. Adão falhou, e nós recebemos não pecado original, não confunda as bolas, não existe pecado original na Bíblia. Nós recebemos de Adão uma herança. Essa herança, não o pecado dele, porque se Deus passa o pecado de Adão para mim, esse Deus não é justo. Por que eu paguei? Adão erra e eu que levo? Não, o pecado dele eu não levo, mas a consequência do pecado dele, que é a herança, eu recebo. Qual é? Morte. E essa morte é espiritual, perde o contato com o Pai eterno e o contato físico, a morte física, a sepultura, é a morte. O homem é vulnerável e morre. Então essa é a maldita herança de Adão, morte. Não pecado, morte e herança. Não é? Então Deus quer redimir o homem com a ressurreição. Não é? Com a ressurreição. E para entender isso, Deus escolhe Israel com uma macrovisão desse Tikkun Olam. Diga comigo, Tikkun Olam. É a redenção, a restauração do planeta Terra, do Éden, do homem caído, do homem redimido para o homem, do homem caído para um homem redimido. Diga amém. Então, dentro dessa visão, Deus escolhe a terra era o Éden sai da terra, o Espírito Santo saiu da terra, a terra proclamou a independência dos céus. Tente pensar um pouquinho. A terra proclamou a independência dos céus, do reino dos céus, e passa a ter seu próprio reino, chamado o reino das trevas. Nós vivemos no reino das trevas, sob o controle divino. Mas o homem proclamou a independência, o homem proclamou a independência dos reinos dos céus. E ele perdeu o contato, perdeu as diretrizes. Como o Brasil proclamou a independência de Portugal, as leis de Portugal deixaram de se valer aqui nesse país. Perdão a língua, alguma coisa assim. Mas nós proclamamos a independência. Isso foi um mau negócio. O pecado de Adão gerou a independência da terra do reino dos céus. Porque aqui era o Éden. Aqui havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é? Então Deus escolhe o planeta Terra para ser redimido. Deus escolhe Israel como uma nação corporativa. Aí, numa mesovisão, Deus faz um templo de Salomão, porque Deus tinha que explicar como vai acontecer a redenção. E a desgraça da coisa toda era o pecado. Eu tinha que redimir esse pecado. Então Deus começa a pôr um templo. Esse templo é para explicar isso. Eu estou num processo de redenção. Ninguém nunca me ensinou essas coisas, irmão. Cansei de estudar tabernáculo, essa escola dominical aí, nunca ninguém fala essas coisas. Não consegue entender numa macrovisão o plano de Deus. Aí Deus faz isso aqui por minha conta, um ikiakos visão, ou seja, ikiakos quer dizer lar em grego, casa. E ele começa a ver então que ele não só quer fazer tabernacular no homem, redimir o homem, mas ele começa a ver a casa como um templo, a família como um templo. Depois ele faz uma microvisão, ou seja, o seu corpo. 1 Coríntios 6,19 fala que nós somos santuários do Espírito de Deus, porque Deus quer habitar dentro dele, não no meio deles, não num templo de uma igreja aqui não, ou num sacrário, ou num Aron HaKodesh. Olha como a história, a igreja sai fora dos princípios, né? É terrível. Aí, no corpo do homem, é o corpo e a alma. Mas Deus quer mais ainda. Deus quer uma pneumavisão, ou seja, uma visão do espírito do homem, ou seja, o coração do homem ser o centro de toda a redenção. Por isso Yeshua diz que o reino de Deus começa dentro de vós. Porque não adianta fazer para fora, não adianta fazer templos suntuosos, não adianta construir seus vaticanos, quer católicos, quer evangélicos. A coisa está dentro. Amém? Dá para continuar? Então, no meio de milhares de galáxias, a Via Láctea, essa mancha branca aqui, chama Via Láctea. E dentro do sistema solar tem os planetas e a linda Terra escolhida para ser o Éden. Um pinguinho de nada, no milhões de trilhões de estrelas, aqui está o Éden.
Ali está a atenção de Deus, Criador dos céus e da terra. Israel como um paizinho, como centro dessa redenção do mundo vindouro, o Tikkun Olam. E na mesovisão, repetindo, Deus coloca o tabernáculo móvel, ele era móvel, 40 anos eles desmontavam aquilo e montavam, e ia parando, ia fazendo para que Deus habitasse no meio e redimisse o pecado de Israel. Depois do tempo de Salomão, o templo passa a ser fixo em Jerusalém. Foi o segundo templo, restaurado por Herodes e destruído por Tito. E agora, para Yeshua voltar, será reconstruído o terceiro templo. Mas isso é puramente figurativo, ou mesmo que seja real. Mas isso não tem muito valor para nós, porque eu já entendi a mensagem. A mensagem não vai ser, a glória não vai ser daquelas pedras, a glória vai ser na pedra do meu coração, transformada em carne. E Quiacos visão é o lar. Através de Yeshua é possível todos de uma mesma casa, de uma mesma família, viver os princípios do reino. Diga, na minha casa, vale as leis do reino. Ali ninguém deveria mentir, trair, enrolar, brigar. Ali devia ser o reino da paz. Ali ninguém deveria adoecer. Ali ninguém deveria ter contenda, ter rixa, ter mágoa. Ali deveria ser um pedaço dos céus. Diga, eu não quero proclamar mais a independência do reino dos céus. Eu quero que o meu lar seja um pedacinho do céu. Amém? Uma microvisão da casa de Deus é o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, a nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade. Irmãos, o primeiro contato de Deus é na mente. É o seu conceito, é o seu entendimento. Agora tem algo supremo que vem de Deus. Isso vem de você, o entendimento, o raciocínio, o discernimento. Anjos, demônios, céu, inferno, são conceitos que você aprende. Você consegue aprender isso. Agora tem algo que vai fazer muito mais do que a alma e corpo, é o espírito. E aí eu tenho a apresentar para você meus 5 netinhos. Por que eu quero mostrar os netinhos? Porque Yeshua falou que não adianta na pneumavisão Deus habitando no seu espírito, no seu coração, se você não fizerdes como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Então não adianta ser crente, tem que ser como criança. E o que é essa criança? A pureza, não é? A criança está isenta de um conceito de pecado, porque está totalmente redimida, entre aspas, né? Depois ela cai no uso da razão, volta a pecar, volta a ter aquela natureza adâmica e precisa de uma conversão. Então está aí o Davi, está aí o Daniel, está aí a Hannah, está aqui o Benjamim, não é? E aqui o Piquitito, que nasceu agora há 3 semanas, que é o João Lucas, não é? Então, tornar como criança, o reino de Deus tem que ser algo de criança. Então, todos os detalhes do tabernáculo de Moisés apontam para a pessoa de Yeshua, tá certo? Apontam para a pessoa de Yeshua. E, apontando para Yeshua, ele vai nos dar automaticamente, vamos dizer assim, um crescimento, uma avaliação do nosso crescimento espiritual. Isso o pastor Jorge falou há umas 3 semanas atrás, ou 2 semanas, quando ele mostrou um gráfico que Deus havia me dado uns 20 anos atrás, que eu vejo o tabernáculo não só como remissão, mas na pessoa de Yeshua, eu vejo nele um nível de revelação que eu estou, que o meu estilo de vida, porque eu vejo que Deus está preparando a sua igreja para reinar com ele, e Yeshua espera o seu crescimento e a sua maturidade. Ô, gente, eu vou fazer uma coisa, não estou nervoso não, mas para de encher a minha paciência. Me escrevem falando, por que vocês falam mal das igrejas? Ontem o pastor Jorge pregou sobre isso, não é? Manda e-mail para nós, eu adoro o ensino ancião, exceto quando vocês falam mal da igreja. Ô, irmão, se você não entendeu nada, se você chama esse estudo de falar mal, sabe o que é? Você não entendeu nada da restauração. Existem ministérios proféticos. Quando um Isaías, um Jeremias, você acha que esses homens tinham linguagem de bênçãos? Hein? Lê Isaías, lê Jeremias. Eles dizem, assim diz o Senhor, povo de dura serviço. Vocês são hipócritas. O jejum de vocês não vale nada. Vocês não guardam o Shabat. Gente, o profeta tem que falar. O profeta falou mal. Não é que é falar mal.
a palavra de Deus vem através de homens. Agora nós vemos uma igreja doente. O que você quer? Um Marcelo mais nervoso ou uma igreja agonizante? Eu prefiro ver homens nervosos, bravos e ungidos do que um punhado de gente aí, tudo cordeirinho, fazendo seus impérios, seus Vaticanos de Babilônia, de luxúria, de prosperidade promíscua, que isso nunca foi evangelho. Essa prosperidade maluca, doida, que se prega nessa televisão. Um evangelho de mega pastores afortunados, explorando o pobre, coitado, povo ignorante, sem emprego, sem cultura, sem instrução, só atrás de milagre. Esse é o evangelho que o povo quer, milagre. O maior milagre é um coração quebrantado, é um coração quebrantado, restrito ao altar de Deus. O maior milagre é pegar sua cruz e seguir Cristo. Esse é o maior milagre. Isso ninguém prega nessa televisão. Eu quero ver um pastor desses mega pastores pregando: tome a sua cruz e siga-me. Renuncia a sua conta bancária. Dê uma blusa para o outro. Dê a sua gravata para o outro. Tem 3 ternos, dê 2 para o outro. Isso ninguém prega. Prosperidade. Vida boa. Põe no envelope R$1.000, 1.000 bênçãos. Isso é promiscuidade. Isso é um adultério. É um pecado da fidelidade contra Deus, contra a fé. E fica o nosso povo, o que eu falei, são níveis de espiritualidade. São níveis. Tem gente que o espiritual dele é ter cura. Se não tem cura, não converteu. Então, esse irmãozinho, irmãos, como o Rocha Jorge deu um testemunho aqui ontem, quando há 20 anos ele me ouviu falar: se tem problema, glorie-se. Solte foguete, dê festa na sua casa, porque Deus está te usando para te qualificar, para mudar, para te ensinar, para te adestrar, porque Ele tem um reino para você. Agora não, a igreja quer levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Para quê? Para ser livre do inferno. Ó, está cheio de gente lá e a temperatura altíssima. Enquanto a igreja estiver pregando um evangelho incompleto dessa estirpe, não vai para frente. Aliás, quem vai são só os mega pastores. Esses vão de bem a melhor, financeiramente. Mas sobre eles virá o juízo do Senhor. Porque já começou o juízo pela Igreja Católica. E vai alcançar a Igreja da Reforma. Porque tem umbigo, tem cordão umbilical que não foi cortado. A Igreja Evangélica não cortou seus cordões de Roma. Celebra o Natal, o calendário é tudo romano. É tudo. Conceito de trindade é romano, batismo é romano, entendimento que a igreja substituiu Israel é romano. Quer que eu falo mais? Vai ler Atos dos Apóstolos. Eu dei no meu curso do CAT. Se você não fez o CAT, vai fazer para você poder aprender alguma coisa. Lá eu dei 100 razões para restaurar a igreja do primeiro século. 100. Tá bom? 100. Não falei 10. 100 tópicos. Tirado somente do livro de Atos dos Apóstolos, mas numa visão judaica da Torá. Nosso ministério é profético, e isso não é falar mal, isso é trazer luz, isso é trazer salvação, isso é trazer restauração, isso é restaurar o Éden como deve ser. E se você está ofendido com essa palavra, levante-se e saia daqui. Por que você tem que me ouvir? Você não é obrigado a me ouvir. Seja protestante. Levante e saia. Se você está na ABN, levante e saia. Cancele a sua ABN. Cancele. Irmãos, se você acha que isso é falar mal, eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Agora, se a igreja não está nessa verdade, o problema não é meu. Vocês querem que eu comece aqui a fazer o culto da prosperidade? Vocês querem que eu comece a fazer quarta-feira o culto dos desesperados para casar? Você quer que eu comece a fazer o culto aqui da água milagrosa aqui da fonte? Eu vou engarrafar para vocês aqui, vocês vão comprar essa água. Vocês querem que eu fale uma montanha dos martelinhos de plástico para você quebrar a maldição na sua casa? Hein, irmãozinho? Você quer uma palavra que vai te fazer mais maduro? Que vai te colocar como um personagem, um seguidor de Yeshua, não personagem de ator,
mas um seguidor de Yeshua que vai empurrar as trevas desse planeta. É o céu que vem para a terra e você que vai trazer, juntamente com a volta de Yeshua HaMashiach. Ela é centrada em Israel. Ali Zacarias 14 fala que de ano a ano, milênio, nós celebraremos a grande festa com o grande rei. Essa é a visão que a igreja tem que ter. Agora, vou para o céu, vou para o céu. Quer que continue ou quer que eu pare? Agora, a revelação não é só as bodas do Cordeiro. Não é só casar, não. Tem gente que só pensa por arrebatamento. Rabino, na sua opinião, nós vai agora ou nós vai depois? Irmãos, eu não quero saber quando você vai. Eu quero saber como é que você está. Eu quero saber o que você pôs na sua mala para partir. É dinheiro? Mulher nova? Apartamento novo? Carro novo? Ou você está pondo virtudes de ser semelhante a Yeshua HaMashiach? Você acha que o seu noivo, sendo judeu, vai colocar num jugo desigual com uma igreja gentílica que odeia Israel, que não está conectada com Israel, que confunde graça com lei, que odeia a lei e ama a graça? Irmãos, acorde. Igreja, acorde. Wake up, please. Acordem. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para os meus queridos irmãos católicos que estão renascendo. Os meus irmãos evangélicos, meus irmãos que estão denominacionais, que não têm denominação, e aqueles que estão sem igreja, que estão cansados desse sistema que muitas vezes não leva a lugar nenhum. Quer que eu falo mais? Eu agora vou trazer em primeira mão, diga, primeira mão, com a grande revelação de hoje de manhã, ontem à noite. Aliás, ontem de manhã. Agora nós vamos fazer o estudo do tabernáculo, não mais nesse contexto que nós sempre fizemos nos últimos 20 anos. Agora nós vamos conectar o tabernáculo com o reino e o Shabat. For the first time, pela primeira vez, Deus está nos dando. God is giving us the revelations. Shabat é um grande sinal. Abra sua Bíblia em Êxodo 31, versículo 13, e diz assim: e falarás também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, pelas vossas gerações, pelas vossas gerações, pelas vossas gerações, pelas vossas gerações. É futuro! Para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis, versículo 14, o meu sábado, porque santo é para vós. Que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada no meio do seu povo. Bom, eu não vou entrar nessa morte que ele fala aqui, tem um contexto bem judaico. Tá? Nós não precisamos desse contexto agora para explicar isso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Lembra que eu falei que num gráfico o tabernáculo tinha a porta, tinha o altar, tinha a pia, tinha o tabernáculo propriamente dito, com a menorá, os pães, a mesa dos pães, o candelabro, a mesa do incenso, a cortina, o véu que separava o santo dos santos, que tinha o Aron HaKodesh, que é isso aqui, uma arca. E lá dentro da arca tinha a vara de Moisés, as tábuas da lei e um restinho de maná. E eu disse que Yeshua é a porta, e aqui é uma escala de 0 ao infinito. Ou seja, não tem onde você tem que chegar. Na nossa vida, na caminhada como seguidor de Yeshua, nós vamos para o infinito. Porque Deus é eterno, a sabedoria dele é infinita, o amor é infinito, a bondade é infinita, é tudo infinito. A fé é infinita. Então, por isso que esse 8 de cabeça para baixo, se você não está bem lembrado do seu ginásio, isso significa símbolo do infinito. E aqui você vai andando, e Yeshua é a porta, mas na hora que Yeshua entra, Yeshua não é o fim. Yeshua não é o fim. Quando você levanta a mão, aceita Yeshua, isso não é o fim.
Isso é a entrada pela porta. E aí Deus te coloca o altar para você lavar dos seus pecados, nascer de novo, depois para te batizar na pia, não é? Depois para convidar você agora já ter uma temperatura mais alta, uma espiritual mais alta, numa nota de 0 a 10 você já saiu dos 2, dos 3, dos 4, já perdeu média 5. Tem crente que vive abaixo da média. Então ele tem que ter uma experiência no tabernáculo, aonde a luz do sol não entra, mas a luz da menorá brilha. A luz do Espírito tem que brilhar em sua vida. Isso não pode ser luz do sol, isso todo mundo tem. Ficar no pátio todo mundo fica. Mas quem vai ser o vencedor é aquele que entra. E para entrar tem que renunciar. Não mais ter, mas dar. Gente, os verbos são contrários desse evangelho maluco que se prega por aí. Ter. Na Bíblia não tem verbo ter, tem verbo ser. Ser tu uma bênção, é o que está escrito. Seja portador da identidade divina, da essência divina. Então, aí você tem que entrar, e depois o véu é rasgado através de Yeshua, para que você adentre o trono do Pai. Lá você vai ter o batismo do Espírito Santo. Lá você vai ter o batismo de fogo. Atenção, crentes do corpo de Cristo. Uma palavra que crente não gosta de ouvir. Se for necessário, diz 1 Pedro, Deus vai te levar a um sofrimento. E muitas vezes, amanhã completam 12 anos que eu fui batizado por um batismo de sofrimento. Quando fiquei soterrado 20 minutos debaixo dos escombros da nossa congregação que caiu. E você lembra disso, que você foi testemunha do milagre? Quando uma irmã com olhos esbugalhados estava morta, mas ela não estava morta, porque eu gritava debaixo do escambo, haja a ressurreição dos mortos. E eu não conhecia esse Mehaye Hametim em hebraico, Deus que ressuscita o morto, mas eu gritava debaixo dos escombros, com meus braços quebrados, meus pés quebrados, haja a ressurreição dos mortos. Eu posso morrer, mas ressuscite aquele que precisa. E Deus está aqui, 12 anos depois, para glorificar o nome dele. E é por isso eu sou um pouquinho bravo, porque já passei por um batismo de sofrimento. E Deus trata os homens assim. Passar para frente. Mas tabernáculo e reino, que negócio é esse? Gente, a palavra Shabat quer dizer descanso. Vem da raiz Sheba. Sheba quer dizer 7, plenitude. A palavra Shabat também tem a raiz Shebea, estar satisfeito, em fartura, em abundância, estar bem alimentado, em suficiência, amém? Isso Deus quer para você. Deus não quer só o batismo de sofrimento, não. Se for preciso, diz Pedro, mas não quer dizer que é preciso. Para quem não tem dura serviço, para quem se dobra, Deus não precisa te dar sofrimento. Eu não estou dizendo que toda doença Deus mandou, não estou dizendo isso não. Tem doenças que são consequência da nossa genética, consequência do nosso pecado, consequência do nosso estilo de vida. É assim? Nós temos que ser um pouquinho mais claros. Mas Shabat vem da raiz Shabar, dizer examinar, guardar, ter esperança, Sheber. Diga, Sheber, saber esperar. Diga, eu preciso saber esperar. Eu preciso ter a consciência que tudo que me acontece tribulação, Deus vai ter um final feliz nisso. Ele tem um final feliz. Ele tem um propósito a se cumprir, ou para você pagar. Para que eu falei isso? Vocês não vão embora, prometo que não vão embora. Mas muitas vezes nós estamos sofrendo porque estamos pagando. Porque a justiça de Deus, Deus perdoa o pecado, mas não a consequência do pecado. E onde é que você aprende isso? Na graça? Não, na Torá, em Levítico, na oferta Hashem, que é a oferta pela consequência do pecado. Deus perdoa o pecado. Exemplo, se um rapaz tem um filho, casa-se, e tem um filho fora do casamento, pode acontecer? Pode. Aí, ele se converte. Deus perdoa o pecado de adultério dele? Perdoa, mas o filho que ele pôs no mundo, não. Ele vai ter que criar até morrer. Você acha isso justo ou injusto? É justo, Deus é justo.
muitas vezes ele vai sofrer, aquele menino é um costumaço, aquele menino é um perturbado, é um maluco, um doido. Está pagando. Gente, eu vejo as coisas assim. Sabe como é que eu oro? Senhor, que eu pague mais rápido. Que eu pague mais rápido. Fala o que eu tenho que fazer, que eu vou começar amanhã de meia-noite às 6, eu vou começar a levantar cedo. Eu quero despagar o que eu pequei. A consequência do meu pecado eu quero anular, porque eu quero o Shabat, eu quero estar bem alimentado, suficiente e abençoado. Amém? A palavra Sham quer dizer descansar em quietude. Porque você pode descansar ansioso. Preciso casar, preciso casar, preciso casar, preciso ganhar na lote, preciso ganhar na lote, preciso que meu chefe morra, urgente. Isso não é um descanso. Vocês estão rindo? Eu já trabalhei na minha vida. 25 anos eu tive patrão, que eu já orei para o avião cair, rapaz. Mas eu não era crente. Depois que eu converti, pedi perdão. Ô pai, eu não era crente. Que esse avião caia com meu chefe. Aquele Atlântico, o lugar mais profundo do Atlântico. Já pedi perdão. Eu não era crente. Tá certo? Diga Sham. Descansar calmamente. O crente está apavorado, está buscando prosperidade, buscando cura, cadeira de roda, essas coisas, bengala. Irmão, é porque não sabe descansar. Ele não sabe conviver com o problema que tem. Eu não estou querendo justificar tudo. Tem problemas e tem problemas. Nós não podemos generalizar os problemas, que tudo é de Deus. Não faça isso não, você vai ser injusto com Deus. Mas eu sei, eu capaz de falar como ser humano. Os meus 80% dos meus problemas, eu merecia. São frutos das minhas más decisões. Você pensa assim? Por que existe a Torá? Para te mostrar quais foram as suas boas decisões, quais foram as suas más decisões. E o que é a graça? Para perdoar as más decisões, mas não para consertar. Quem conserta é você. Quem perdoa é Deus, mas quem repara é você. Por isso aqui no congresso eu falei, quando o padre me pedia perdão pela Igreja Católica, matou judeu, matou Zanussim, eu sou sobrevivente da Inquisição, e falei com ele, tudo bem, eu te dou meu perdão, mas agora o que a Igreja Católica vai fazer para reparar os danos que ela fez? Hein? As vidas que ela tirou, os bens que ela confiscou. Pelo menos, né, uma ideia. Doe para os judeus messiânicos os lugares santos de Jerusalém, que são donos, de quem vocês são donos. Nós vamos transformar em cada lugar santo uma sinagoga messiânica. Noah significa também da raiz de descanso. Noé vem da palavra de descanso. Menuhá, descanso, estabelecer, estar seguro, estar sem luta. Há uma revelação. Diga, há uma revelação. Ao mesmo tempo que eu falo de sofrimento para te tratar, eu falo também que Deus te promete uma vida sem luta, no sentido de, sem aquela dificuldade natural, ou seja, virá uma coisa sobrenatural. Irmãos, é por isso que eu tenho problema e desespero, porque eu sei que Deus está comigo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Resumindo, Shabbat Shalom entende-se paz, harmonia, felicidade, prosperidade, saúde e cura. O que é isso? Diga, R-E-I-N-O. Reino. Shabbat é reino. Isso foi tirado de Laird Harris, Gleason Asher. É um dicionário americano de hebraico. Puxa vida! Que coisa maravilhosa! Isso é a raiz do Shabat. Brincadeira, diga brincadeira! Mas os pastores não explicam isso na televisão. Eles vão explicar o dia do sol, domingo. Pequeno histórico da perda do Shabat. 135 depois de Cristo, o imperador Adriano declara ilegal a guarda do sábado. Olha só, o que tinha um imperador a ver com fé? Mas ele estava lá em Jerusalém, isso. 321, Constantino pede a vulneráveis dias solis, o dia venerado do sol, passa a ser cultuado pelos cristãos. Vocês vão cultuar o dia do sol, do Sunday, em inglês, dia do sol. Sonntag, em alemão, dia do sol. Não é? Aí, 364,
Concílio de Laodiceia decreta a mudança do sábado para o domingo, mas não pegou. Ninguém foi no papo. Os cristãos verdadeiros não foram nesse papo. Eles mandam e eu obedeço? Espera aí, que poder precisamos de mudar a Bíblia? Veja a seguir o que dizia esse concílio de Laodiceia. Vamos ver o que dizia de Laodiceia. Os cristãos não devem se judaizar e descansar no sábado, mas sim trabalhar nesse dia, mas no dia do Senhor, domingo, deve honrar. E como cristãos, se possível, descansar nesse dia. Se, entretanto, forem encontrados judaizando, seja excomungado por Cristo. Cânon 29, Concílio de Laodiceia. Brincadeira! Olha como é que arranca uma bênção do povo de Deus. Arranca por decreto. Olha lá, Justino, o filósofo teólogo do século II, afirmou, vamos ver o que Justino afirmou, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Esse é o grande Justino que entendeu a virgindade de Maria e outras coisas profundas. Não, mas é verdade, ele foi um bom teólogo. Mas ele pisou na bola nesse exato momento aí. Justinos, no capítulo 12, 3 do tratado dele, quando ele discutia com Trifão, que era um judeu. Em 386, Graciano, Valentiniano, Teodósio exige que se fizesse negócio no sábado. Em 341, o Concílio de Antioquia proíbe os cristãos de celebrarem a festa da Páscoa. Ou seja, se proíbe a Páscoa, proíbe todas as outras, Pentecostes, Tabernáculo, né? Vai por aí, Yom Kippur. Em 416, o Papa Inocêncio decreta que deveria guardar e jejuar no domingo. Então você vê que a igreja não aceitou, então foi necessário vários decretos para arrancar a bênção do Shabat, da igreja. Tá certo? Vamos continuar. Em 538, o Concílio de Orleans reforça a guarda do domingo. E, finalmente, aí é uma grande parada dura. O que aconteceu em 590? O Papa Gregório qualifica de anticristo aquele que ensinasse a guarda do sábado. E eu sou anticristo para muito evangélico por aí, porque os evangélicos têm um cordão umbilical ligado a Roma, então eles ainda têm aquela doutrina, dia do Senhor é domingo. Marcelo voltou para a lei, Marcelo é judaizante, a mesma coisa que Justino fez, eles fazem comigo, que eu sou judaizante porque guardo o sábado. Judaizante ou biblizante? Glória a Deus. Pronto, glória a Deus entendeu. Pronto, vamos lá. Não devemos ser contra adorar, atenção, preste atenção, nós não devemos ser contra alguém adorar ou cultuar a Deus no domingo, amém? Eu posso cultuar a Deus no domingo? Posso. Eu posso orar no domingo? Posso. Eu posso fazer caridade no domingo? Posso. Eu posso honrar o meu Deus no domingo? Posso. O que eu não posso fazer? É substituir o sábado pelo domingo, aí não. Porque eu tenho o domingo como segunda-feira, como terça-feira, como quarta-feira, eu oro a Deus qualquer dia. O domingo nesse sentido é bom, mas a hora que ele substitui o sábado, aí ele é mau, porque ele veio dos homens, não da Bíblia. Eu quero dar para encerrar 21 razões, isso também é inédito. Eu dei 13, no meu livrinho Festas Bíblicas tem 13, agora eu já estou em 21. O que está mostrando? Porque eu estou pensando. Eu penso, de meia-noite às 6 dá para fazer muita coisa, dá para rever. Você que não tem tempo como eu, de meia-noite às 6 você vai encontrar esse tempo, tá certo? Então você tem que começar a ficar mais esperto. O crente, Yeshua falou, vocês deviam ser espertos como a serpente. A treva, tudo é escorpião, tudo é serpente. Eu sou mais esperto que vocês. Yeshua não estava concordando com as trevas, não. Ele estava concordando com a mornidão, com a passividade dos crentes. Tem que ficar mais esperto para ganhar as bênçãos. Primeiro, é um ato de fé. Eu não posso ler a Bíblia agora. Se você quiser, você vai lendo aí na rapidez da palavra. Mas Êxodo 20:11 é um memorial da criação. Aliás, Gênesis, né? Capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 3, é o memorial da criação. Verso 7. É um dia de descanso. Então, memorial. O que é memorial? Quando eu celebro o Shabat, eu estou falando, a terra não foi criada ao acaso, o homem não é uma bactéria perdida e doida e confusa que virou homem, né? E que foi macaco, os macacos andavam assim, o homem foi só empinando. A gente lê os livros de ciência, que bênção. Bênção não, isso é mentira do diabo.
Eles põem lá uma bactériazinha assim, outra assim, depois a baleia, o bicho saindo do mar indo para a terra, sob a forma de dinossauro. É um dia de descanso para o espírito. Então é memorial. Quando você fala um memorial, o que é memorial? Trazer a memória, aquilo que te dá esperança. Há uma solução para o pecado, diga amém. Há uma solução para uma vida sem Deus, amém. Há uma solução para uma vida eterna, amém. Há uma solução para restaurar o Éden perdido, amém. Isso é memorial. Então quando você celebra o Shabat, você está dizendo tudo isso. Eu não sou uma bactéria perturbada que virou homem. Por isso que os cientistas vão querer mais falar da ciência que não crê em Deus, do que ele ter que assumir Deus, porque se ele assume Deus, ele vai ter que prestar juízo e conta a Deus. Esse é o problema da ciência. O problema da ciência e religião, para mim, andam juntas. Como dizia Einstein, a religião sem a fé fica manca. E a fé é aleijada. Eu também penso como Einstein. Eu sempre vi, quanto mais eu estudo ciência, mais a minha fé cresce. Eu preguei outro dia aqui numa formatura de biólogos sobre a inteligência da raiz. Os biólogos lá fora falaram, onde é que o senhor aprendeu essa coisa? Eu falei, na Bíblia. Mas que coisa maravilhosa. Os biólogos nunca tinham pensado numa inteligência da raiz. Bom, não vou falar tudo não, porque senão você... Já falei isso aqui uma vez. É um dia de descanso para o espírito, para a alma, para o corpo. Êxodo 16:30, Marcos 2:27. O sábado foi criado para o homem. Então, é um dia de descanso para o espírito. Ou seja, eu carrego as minhas baterias, igual o celular, eu ponho na tomada. Isso é o Shabat, carregar minhas baterias. E para carregar eu tenho que parar. Ei, olha para mim. Minha mulher fala que meus exemplos são muito pestalógicos, mas eu peço perdão pela simplicidade, mas é assim que eu penso, simples. Se você estiver falando no celular, ele não carrega. Porque se você ligar na tomada e não parar de desligar o celular, a energia que entra, sai, vai ficar lá, 40%, 38%, 20%, aí acende uma bateria vermelha, vai acabar a pilha. Por quê? Está sem a fonte. Shabat é a fonte do nosso espírito. Vou ligar a tomada aonde vocês querem, no cérebro, no coração. Ok? Vocês entenderam? Então eu tenho que parar. Eu tenho que desligar o celular, senão não carrega. Por isso que a Bíblia manda você parar no Shabat. Já vem aquele judaizante, o Rabino Marcelo, doido e perturbado. Em pleno século XXI, ele pregando o Shabat para a igreja, achando que a igreja vai crer. Eu não prego o Shabat, não é para a igreja crer, é para você crer. Eu não fui chamado para restaurar a igreja, fui chamado para restaurar vidas. Eles entendendo o Shabat ou não entendendo, eu não me preocupo com as denominações, mas eu preocupo com as vidas que estão nas denominações. Amém? Deu para entender? E quando eu falo, vocês acham que é mal, eu estou falando das organizações, não das pessoas. Amém? Aleluia. É um dia santificado, Gênesis 2:2, Êxodo 31. O Senhor é que um santifica. Então é um dia separado. Se eu não paro de tricotar, se eu não paro de digitar, se eu não paro de lavar o carro, não paro de fazer mercearia, gente, você não santificou, você não separou. Isso não é religiosidade, não, isso é prática. É igual o celular, se você não desligar, ele não carrega. Deu para entender esse exemplo? Diga, não é tão difícil entender? Ok. Quarto, é um dia abençoado. O que é abençoado? É um dia que Deus quer te abençoar. Né? E aí que acontece, exemplo da rádio FM 77.7. Se Deus tem uma rádio, se Deus tivesse uma rádio, eu acho que Deus colocaria rádio dos céus. Aqui fala diretamente dos céus, a FM 77.7. E aí, e Deus começa a abençoar na terceira estrela do céu, Deus pega o microfone da rádio dos céus, 77.7, e começa a abençoar. Eu te pergunto, quem vai receber as bênçãos do Shabat? Hein? Aquele que tem rádio. Aleluia. Não, irmão, aquele que tem rádio, mas que está ligado. Não, irmão, aquele que está sintonizado a 77.7. Diga comigo, para receber bênção, eu preciso estar sintonizado corretamente, direto com os céus.
com a voz do Espírito Santo. Quem está entendendo? Pô, se não entender também, não consigo fazer mais macaquice aqui para você entender. Para você entender agora para valer, qual que é a rádio do capeta? Do diabo? 66.6. 66.6. Lá vale tudo. Vamos adulterar, vamos para as boates. Vamos comemorar a nossa formatura. Gente, isso é consequência que vocês estão vendo aí, é juízo de Deus. É a escolha do homem. Deus é bom pai, Deus ama a todos. Mas a partir da hora que você faz a escolha das trevas, da 66.6, você vai saber a consequência, as maldições que essa rádio prega. As maldições é filho brigar com o pai, se drogar, se prostituir, roubar, mentir, trair, quer que eu falo mais? Encher de soberba, de luxúria, de vaidade, de arrogância, de prepotência, de autossuficiência. Vai por aí afora. Agora, ô Rabino, não dá para eu ter 2 rádios. Eu deixo o rádio de Deus. De domingo a sexta. E no Shabat eu ligo a 77. Espertalhão. O crente é muito esperto nessas coisas. Você já viu? Eles podem ser ignorantes por outras coisas, mas esperteza para o mundo. Bom, não vou falar não, porque tem gente me ouvindo aí e vai falar que é recado. É o 4º mandamento da Torá. Ei, não é um estatuto, não é uma ordenança. É um mandamento, bicho. É um mandamento. Você sabe o que é um mandamento? Está no mesmo nível de honrar pai e mãe, de não levar o nome de Deus em vão, de não furtar, de não matar. O negócio é muito pesado, irmão. Dá uma matadinha lá fora para mim, depois você volta aqui. Gente, não é assim não. Vamos lá. É uma bênção para a humanidade, não só para os judeus. 28, Isaías 56, Atos 13. Atos 13, 14 mostra Paulo lá na Antioquia. E Paulo celebrava na sinagoga de Antioquia que havia mais gregos, turcos, do que judeus. Atos 18, 4. Abre aí para você ver. Pode abrir. Atos 18, 4. E Paulo, chegando na sinagoga de Corinto no sábado, foi para a sinagoga e lá persuadia judeus e gregos. Olha o grego guardando o Shabat aí, meu irmão. Olha lá o grego em Corinto guardando o Shabat. Lá ele estava na sinagoga guardando o Shabat. Então o Shabat é para gentio, sim. Não é? E em Cristo, o gentio foi enxertado no oliveira que é Israel e participa da mesma bênção de Israel. Com essa você elimina todas as suas dúvidas teológicas. Se você não quer aceitar o sábado para o gentio, ok, não aceite. Os versículos bíblicos que eu posso mostrar, muitos deles. Mas aceite que você está enxertado na oliveira, Romanos 11. Se em Cristo você é enxertado na oliveira que é Israel, e Romanos 11, 17 fala que em Cristo você participa das mesmas bênçãos de Israel, então você vai receber a bênção do Shabat. Yeshua é o Senhor do Shabat. Mateus 12, 8. Só isso aqui para mim, dos 21 motivos, valeria isso. Quem você crê? Yeshua. Quem que morreu na cruz por você? Yeshua. Quem é o seu Redentor? Yeshua. Que dia o Yeshua guardava? O sábado. O sábado eu não quero, só quero Yeshua. Ô irmão, é uma... Pensa, porque o crente não pensa muito assim quando quer. Eles querem o Deus Yeshua. Deus Filho, né? E eu concordo. Eu também tenho o Deus Filho Yeshua comigo. Mas não quero o dia dele. Não, o dia dele não. Eu quero o Papa Gregório, que eu sou o anticristo, o seu guarda. Olha, peraí. Pô, se o dono do seu Salvador, quem você segue? Buda, Maomé ou Cristo? Múltipla escolha. Cristo. Bacana. Gostei da sua rapidez. Cristo. Então você não quer o dia de Cristo, vai querer o dia de Buda, de Confúcio? Oh, irmão, pelo amor de Deus, dia do sol. Deus Ra, egípcio. É um dia da família se reunir e comer juntos. Êxodo 20, 10, está lá, é o dia da família, você vai reunir sua família. Daqui um pouquinho, mais 15 minutos, eu estou em casa com a minha família, sentado na minha mesa e fazendo o Shabat. Ou seja, a família é o Shabat. Os filhos, as famílias estariam melhores se pelo menos um dia da semana comessem juntos. Mas o Shabat há uma bênção que Deus manda. Lembra da FM 77.7?
Deus abençoa aquele que está sintonizado nesse dia. Só pelo fato de você sintonizar, a bênção vem, mesmo que você não creia. Faça o teste comigo. Não creia no Shabat, mas experimente o Shabat. Você vai receber as bênçãos. Levítico 23. Para quem gosta de tristeza, Shabat é dia de alegria. É dia de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor te agrada quando você honra. Número 13, é um dia de deleite e dá honra. Honra aqui é obediência, louvor e sustento. Rocha Jorge pregou isso ontem aqui. Aí ele falou assim, como é que é? Eu vou sustentar a Deus? É, mas no conceito hebraico. Né? Que honrar também é sustentar. Honrar pai e mãe é sustentar fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Eu não preciso sustentar a Deus financeiramente. Ele é dono da prata e do ouro, mas quando eu sou fiel, quando eu faço isso em honra dele, quando eu tiro esse descanso em nome dele, o sustento meu é dobrado, porque ele que é o dono do sustento. Né? Nesse conceito de reciprocidade e restituição, é o sustento restituído. Né? Eu não posso restituir a Deus, mas Deus me restitui. Esse é que é o sentido de sustento. Número 14, é um dia um dia de deleite, irmão. Deleite é deleitar. O que é deleite? Deleitar. É um dia que os animais, as criaturas domésticas, né, também descansam. Zelo de Deus para com suas criaturas que serve ao homem. O burrinho que está lá puxando olaria, o boi que está na canga, o jumento que está na carroça, trabalhando 6 dias por semana, puxando tijolo, puxando madeira, carregando material de construção, ele está estressado. Os médicos aqui que me ajudem, vou arriscar na área deles. Quando você faz algum trabalho repetitivo, isso é o quê? Oxigênio queimando glicose, não é assim? O açúcar, e produz o quê? Energia, não é? Mas o resultado dessa energia é uma equação química. Toda equação química tem a primeira parte, que é combinação, e tem a segunda, que é resultado. Qual que é o resultado disso aqui? Estresse. É uma substância chamada queima da glicose. Me ajuda aí quem lembra. Queima da glicose é a substância ácido lático. Então o ácido lático, o que acontece? Ele é eliminado pela urina, eliminado pelas fezes, eliminado pelo suor. Então, se eu não paro o movimento repetitivo, eu não desligo do estresse. Então, um burro que parece conosco biologicamente, fisiologicamente, ele tem o mesmo estresse de movimentos repetitivos. Por isso que Deus manda o animal parar, porque ele tem que desestressar. E como é que desestressa? Eliminando as toxinas, como o ácido lático, um deles. Tá certo? E tem outros aí, né? Substâncias tóxicas. Então, número 15, é um dia que Deus quer servir ao homem com bênçãos. Pois passa a imagem, a Bíblia passa uma imagem, uma lembrança do Éden perdido e que será restaurado. No Shabat, Deus quer restituir o reino ao homem. Hebreus 4:9, e haverá um reino shabático. Haverá um período milenar de 1000 anos. Não é? Claro, um período de 1000 anos, um século milenar, não é? De Deus restituir o reino ao homem. E o que é o reino? As leis de Deus. Então o Shabat não é um dia para você servir a Deus, mas é um dia para ser servido por Deus. Amém? Isso é muito forte. No descanso, Menuhá, ele nos acrescenta paz, vamos ler, harmonia, felicidade, prosperidade, saúde, cura. Ei, Rabino, prosperidade, essa é boa, essa eu quero, é a prosperidade divina. Olha lá, restitui energia física, emocional, intelectual. Eu prefiro estar com energia física, emocional, intelectual, espiritual em dia, do que com minha conta bancária gorda e deprimido e vivendo dentro do hospital com calmante e remédio para dormir. Quem digeriu a frase? Ótimo, parabéns. Então,
ele restitui nossa unção que enfraquece pelo contágio com as coisas do mundo. Quem já viajou para um lugar assim que ficou sem igreja 30 dias? Uma praia, bastante sambão, bastante gente bebendo, bastante boate do lado. Alguém já fez isso com você do crente? Pode levantar a mão que eu sei que fez. 30 dias você volta, puxa, desconverti. Não é assim? Quem tem essa sensação de desconverter? Porque está tão contaminado, a nossa alma é uma esponja, ela se embebe do meio que está. Se a mesa está com Coca-Cola e passar uma buchinha, ela vai ficar embebida de Coca-Cola. Se é leite, é leite. Se é água, é água. Assim é a nossa alma. A nossa alma se embebe. Fica com meio de mentiroso para você ver. Trabalha com o mentiroso. Trabalha com o opresso. Quem quer trabalhar com o opresso aí, levante a mão. Ninguém quer. Por quê? Ele vai se tornar opresso. Trabalha com uma pessoa nervosa, ansiosa. Ai, horrível. Né? Então, os rabinos dizem, olha o que os rabinos dizem, não messiânicos. Os rabinos não messiânicos ainda, né, dizem que o Shabat é o eixo do universo. Pô, brincadeira, é o eixo do universo. Pois declara a memória da criação e a soberania de um Deus que o criou. Irmãos, isso é uma conexão com a mente divina. O Shabat você se conecta com a mente divina de uma maneira linda, porque Deus deu esse dia para você se conectar mais do que os outros dias. Não de um dia mais do que os outros, mas no sentido de restituir você, de reparar você, de restaurar. Se você não entender o Shabat como restauração, você está entendendo como religião, como muitos irmãos nossos entendem. Inclusive, desculpa aqui, até os próprios judeus não sabem guardar o Shabat. Eles guardam como religião. Tantos passos para cá, não acendo o micro-ondas ali, como se aquilo estivesse agradando a Deus. Um velhinho que mora no 16º andar do Shabat é obrigado a descer 16 andares. Gente, tem coisas aí que não fechou. Porque religião cega. Agora a revelação liberta. Yeshua, a igreja do primeiro século, celebrava o Shabat. Lucas 4, Yeshua chegando na sinagoga dia de sábado, conforme era o seu costume. Você vai ler todos esses versículos aí. Para encerrar, número 17, é um ato profético, faz alusão ao reino milenar, 7º milênio, restauração. Por 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, fazendo alusão ao milênio. O homem tem 6.000 anos. Nós estamos caminhando para o 7º milênio. Não é? Uma vez eu perguntei ao rabino Shula, se você crê que o milênio é no 7º? Sim, creio. Mas no calendário hebraico está 5.773, ou na época era 70. Então faltam ainda, né, para 5.700, está faltando aí 1.200 anos ainda para Yeshua voltar. Ele falou assim, você que não sabe, há uma teoria que essa contagem começou, na verdade, se perdeu uma contagem. Quando começaram a contar, já tinham passado 1.000 anos. Então, na verdade, nós estamos em 6.773. E ele falou assim, e aí? Ele falou assim, houve um rabino que fez um estudo que na época lá daquela época do rei Acabe, eles deixaram de contar 250 anos. Isso tem na história judaica. Então, se você computar 250 anos com mais 1.000 que eles diferem da contagem, era de Noé ou era de Adão? Porque eles sabem que de Noé a Adão foram 1.000 anos. E aí tem gente que conta de Adão, então está em 5.700. Se você contar de Noé, você já está em 6.000. Agora, a maioria crê a partir de Noé. Que o novo mundo começa com Noé. Porque Deus falou que não lembraria daquilo mais. Então, a gente começa a contar de Noé para frente. Em outras palavras, Yeshua está voltando. Amém? Vamos ficar de pé. Número 19. Celebrar Shabat é entender a redenção que Deus tem para nós. Diga o passado, o presente e o futuro. Então o Shabat conecta o passado, diga passado, presente e futuro. O passado que eu tenho uma herança maldita chamada morte. O presente que eu tenho Yeshua que me redime da morte. E o futuro que eu vou reinar com ele. Pela primeira vez em 25 anos eu estou falando uma frase que nunca falei. Vou falar, hein? O Shabat é entender a redenção que Deus tem para nós. Conectando, interligando o passado, o presente e o futuro. E a redenção, quando eu entendo o passado, eu tenho que olhar o passado,
Porque no passado eu tenho a herança da morte de Adão. Passado. Adão pecou e eu ganho a consequência do pecado da humanidade de Adão. Mas o presente, eu tenho Yeshua, que me redime, que me tira a herança da morte. Porque em Cristo eu passo da morte da morte para a vida. Não é verdade? E o futuro, eu reinarei com Ele. Amém. Número 20, celebrar o Shabat é entender o tempo santificado. Há um tempo, irmãos, Deus não precisa de tempo. Quem precisa de tempo é o homem. Shabat é uma contagem, é ensinar. Deus faz festa. É uma festa que Deus fala, olha, tem dia de hora de começar e hora de terminar, porque é um tempo que Deus mostra 24 horas, tipificando 1000 anos. Assim como você tem... Gente, olha para mim, para você entender, é um ato profético, ou seja, eu faço de conta que... Olha para mim. Sexta-feira à noite eu acendo aquelas velas, entro no reino de Deus e fico nele quietinho, sem mexer, 24 horas. Ai, que gostoso. Aí eu acordo para a realidade, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro. E aquele cara me deve, aquele vizinho é um rabugento. E a vida é assim, 1000 problemas. Mas no Shabat, eu estou curtindo o milênio, não mexe comigo não. Entendeu? Deu a entender o que eu estou falando? Então, é um tempo de 24 horas, mas que está traduzindo 1000, onde o reino de Deus será implantado nessa terra. É o fim da escravidão pelo pecado. E Ele que nos redimiu com a mão forte e braço estendido. E 21, esse nasceu hoje de manhã. Às 5h30 nasceu esse 21º. Na minha opinião, o Shabat conecta o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E agora você vai entender Salomão que diz, muito melhor é o fim do que o início das coisas. O fim vai ser muito mais bacana. Se no início foi pecado e maldição, o fim vai ser a redenção. Deus abençoe.